Boa noite a todos. Vamos dando início à nossa aula de hoje, da Escola de Aprendizes do Evangelho, buscando na serenidade a nossa ligação com Jesus, com todos os benfeitores amigos do céu, com o nosso mentor individual. E nós vamos pedindo, Senhor Jesus, derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Nos fortaleça para que possamos ter a força, a coragem, a lucidez, que não só os ensinamentos do teu Evangelho, os ensinamentos deste curso sejam colocados na nossa mente, mas que nós coloquemos em prática todas essas lições, desenvolvendo as potencialidades que temos latentes como filhos de Deus, que possamos, a cada dia, irmos nos conhecendo, nos descobrindo e superando os desafios que a vida nos oferece como uma oportunidade tão valiosa de aprendizado e de superação. Jesus querido, se conosco, iluminando os nossos familiares, o nosso local de trabalho, e que nós, mesmo à distância, possamos estar conectados uns aos outros, formando esse grupo harmonioso, que tem esse objetivo único de aprender para melhor servir. E assim vamos sentindo que essas energias de amor e de paz vão envolvendo a cada um de nós. Vamos recebendo toda essa ajuda que necessitamos, já acolhendo em nossos corações a Florinda, para que ela seja inspirada pelo plano maior, para que ela tenha serenidade, para passar para todos nós todo o seu trabalho. E assim, que estejamos abertos para a compreensão de tudo aquilo que for dito. E agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Completando a nossa ligação com o plano maior, envolvidos por toda essa equipe espiritual, nós vamos entoando o hino dos aprendizes do Evangelho. Para o teu
assim seja. Então vamos convidando agora a Valéria, né, que irá fazer por nós a leitura. Lição 18, lembranças úteis. Então, é a Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, é a lição 18, lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos encarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distante do céu. A sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então, acho que aqui cada parágrafo, né, lembra lições úteis para a gente. Primeiramente, o estudo, né, a gente precisa estudar, que ali a gente vai conseguir ver as nossas soluções, ou tentar amenizar algumas coisas, ou ver os nossos erros, né? Cada um, a segunda lição é cada um tenha o seu momento de evolução. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e cada um está no seu momento e vai conseguir um dia estar mais ou igual a gente, ou, né? Então, a terceiro parágrafo é bem o que ele fala na última parte. Colhe o que a gente colhe, o que planta. Então, a gente tem que ver os nossos atos, medir as nossas atitudes, né? É como uma contabilidade, né? O devedor e o credor, e a gente tem que ver o nosso saldo como que está. O outro parágrafo fala do livre-arbítrio, né? A gente não tem que ficar esperando que as pessoas façam pela gente ou dê conselhos para a gente, né? A gente precisa estar conscientes da nossa responsabilidade, e a gente, como se diz, a gente tem o livre-arbítrio, né? De escolher as coisas e saber de escolher as coisas certas na nossa medida, né? E o último, que ele fala que não espere, que não espere a morte, eu acho que o momento é agora, é de tudo, né? Do estudo, da gente aprender, da gente evoluir. A gente não pode deixar para o dia de amanhã, né? Não esperamos o dia de amanhã para fazer o que a gente pode fazer hoje, né? Então, acho que é bem por aí.
Acho que são essas, eu entendi dessa forma. Obrigada. Não. Agora nós vamos convidando a Florinda para passar para a gente, né, a aula de hoje. Então, mais uma vez, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Vamos por aqui a nossa aula de hoje. Já entrou, não? Não, né? Não, ainda não. Você precisa clicar no PowerPoint ali na barra de rolagem embaixo. Então, mas eu já pus, mas agora foi. Agora foi. E outra vez, oh, Jesus. Então, nossa aula de hoje, a 18ª aula, os falsos profetas e os verdadeiros discípulos. Chegou aí para vocês já? Sim, chegou. Então, na primeira parte dessa nossa aula, a gente vai falar sobre os falsos profetas. Esses falsos profetas... Vou voltar aqui. Não sei o que eu fiz aqui, que pulou. Parou de compartilhar, Florinda. Eu estou voltando, vamos ver se... Vai já, já. Só um minutinho, por favor. Então, conhece-se a árvore pelos frutos. É uma passagem que está em Lucas, no capítulo 6, do versículos 43 a 45. Jesus falando, não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Uma árvore é conhecida por seus próprios frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. Sarças também uma planta espinhosa. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, nessa passagem de Jesus, que está lá em Lucas, nós vamos ver que a qualidade dos frutos revela a árvore, ou seja, é uma metáfora isso para as nossas faculdades humanas. Jesus está se referindo a todo o potencial para desenvolver dons que nós temos. Nós trazemos isso dentro de nós, de frutificar, de trazer bons frutos. Nós temos a nossa inteligência, temos a nossa habilidade e a capacidade de realizar e aprender uma porção de coisas que nós temos que aprender. Então, quando Jesus fala da qualidade dos frutos, ele está falando das nossas potencialidades, das nossas, de tudo aquilo que nós podemos oferecer. Os frutos, nesse caso, são as nossas ações. As nossas potencialidades, elas poderão ser dirigidas tanto ao bem quanto ao mal. E aqui nós fazemos menção a um bom uso do nosso livre-arbítrio, porque essas potencialidades, elas estão em nós, cabe a nós desenvolvê-las e cabe a nós fazer uma boa aplicação dessas potencialidades. Nós também vamos entender que durante toda a passagem de Jesus aqui na Terra,
houve muita distorção também. A mensagem de Jesus ela é única, mas ao longo dos anos, mesmo após a partida de Jesus, mesmo após a implantação do cristianismo, a mensagem de Jesus foi sofrendo desvios, foi sofrendo novas interpretações, distorções, principalmente corrupção, porque aquilo foi sendo adaptado aos interesses comuns. Então, não é o fruto, não é a árvore que era ruim, e nem era o fruto que era ruim, são as pessoas que fizeram com que esses frutos fossem considerados distorcidos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Você não está projetando nada, mas nós estamos ouvindo. Não estou projetando? Não. Ué, por que será? Tenta compartilhar novamente. Eu vou sair outra vez e... Que coisa! Só um segundo que nós vamos voltar outra vez. Agora estão vendo? Sim, agora sim. Então, só para recordar aqui sobre a metáfora que Lucas faz com relação aos frutos, na passagem que Jesus fala sobre a qualidade dos frutos que nós temos que ofertar. Ou seja, as nossas potencialidades, a nossa capacidade de desenvolver aqueles atributos que nós já trazemos dentro de nós. E Jesus, na época que ele teve a sua passagem aqui, ele foi considerado um falso profeta. Por que que ele foi considerado um falso profeta? Porque ele não compactuava com os interesses políticos, que tinham interesse em esconder a verdade ao povo. A velha manipulação política que nós conhecemos bem, né? O velho recurso usado para que todos fiquem na ignorância, porque assim serão considerados vaquinhas de presépio, vamos dizer assim, né? Porque quanto mais esclarecimento tinha, mais consciência o povo tinha. Então, Jesus não compactuava com essa política do sinédrio, ou mesmo dos escribas, dos sacerdotes. Então, por isso eles faziam a imagem de Jesus como sendo de um falso profeta. Mas será que Jesus era um falso profeta mesmo? Óbvio que não, né? Por quê? Ele mesmo falou que uma árvore boa não poderia dar frutos maus. E os frutos que Jesus dava representavam o bem. Toda a passagem de Jesus aqui na Terra foi pregando o bem, fazendo a caridade, exercitando a bondade e a compaixão. E também Jesus mostrava, com as suas lições, com os seus atos, com toda a sua ação, que não é a aparência da coisa. Não é porque um fruto ele pode ser até bonito numa árvore, mas a sua essência não é boa. Às vezes ele está por fora bonito e podre por dentro. Então não é a aparência, mas é o resultado. Ou seja, a sua essência. Árvores não tão belas podem produzir frutos doces e saborosos, né? Outras árvores bonitas e frondosas, mas os frutos são ressequidos, amargos e rançosos. Então, não é a aparência da árvore, e sim o resultado que a árvore faz com os seus frutos. Isso é fácil da gente entender, né? Que às vezes a gente fala muito bem, ou então faz uma pregação excelente, mas não atinge o coração das pessoas, não produz aquele fruto necessário, porque foi feito sem o amor, foi feito sem a participação do coração, do espírito propriamente dito, né? E também não é o procedimento mecânico,
que nós fazemos, né? Isso vale para tudo, gente. Até dentro da casa espírita, uma tarefa que você faz de assistência social, você vai participar de uma sopa, da distribuição de um enxoval, de roupas. A gente tem que pôr o amor naquilo que a gente faz, porque senão vira uma coisa mecânica, sem participação do coração. E os rituais todos religiosos não têm validade nenhuma, porque eles são feitos só na base dos rituais formais, sem participação do coração. Então, não adianta você fazer, mesmo o passe que você dá, né? Não adianta você fazer os gestos certos, projetar tudo dentro do centro de força correto, mas se você não tem a participação do coração, é melhor você fazer simplesmente uma imposição de mãos. Não é assim que Jesus ensinava, né? Então, você pode até fazer os gestos do passe, que é um passe bem elaborado, vamos dizer assim, porque está atingindo os diversos centros de força, mas se você não tiver a participação do amor, do coração, da boa intenção, ele não é válido. Nós temos aí no Evangelho, essa abreviatura é Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16, falando sobre o cristianismo. Quem depois tiver interesse pode ler antes de dormir. Esse capítulo do Evangelho vai falar sobre a árvore da vida, que é as lições do Cristo, não como religião, mas como norma de conduta, como roteiro de vida. Então, os frutos são de vida, de esperança e de fé. São frutos saborosos, são frutos nutritivos, porque eles atingem o coração e o espírito de cada um de nós. Então, não é a religião, não é os rituais que você faz, e sim aquilo impregnado dentro do seu coração. Nós não precisamos de rituais de religião, né, alguma. Se nós ficássemos só com os conceitos de Jesus, bastaria, nós não precisamos de rótulo de nenhuma espécie. E cuidar, então, dessa bendita árvore, que é uma árvore abençoada. Não por ser uma religião a mais, nada disso, mas pelos conceitos que o Cristo nos deixou. É uma árvore que ela deve frutificar sem nós alterarmos a sua essência, a sua seiva, sem mutilarmos os conceitos que Jesus nos trouxe, sem adaptar esses conceitos ao nosso bel prazer ou às nossas conveniências, que nós muitas vezes fazemos isso. Mas fazer com que origine frutos divinos, abundantes, e principalmente na metáfora da árvore, uma sombra frondosa. O que faz a sombra frondosa? Frondosa é abundante, protetora, né? Contra o calor, contra os raios inclementes do sol. Então, quando você tem esses frutos abençoados, quando você faz a função de uma árvore abrangendo o ambiente com proteção, ou seja, nós estamos sendo uma árvore frutífera, que dá bons frutos. E quando nós não produzimos isso, nós estamos tendo inatividade do espírito, uma inatividade espiritual. Ou seja, nós estamos congelando, amortecendo, frustrando as potencialidades do nosso espírito e também frustrando a nossa reencarnação, porque qual é a finalidade principal da nossa reencarnação aqui? É produzir o melhor, em termos de conhecimento, de aprendizado e de distribuição das bênçãos para outras pessoas. Então, é a aplicação dos 2 mandamentos de Jesus. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você não pratica esses 2 mandamentos, você está tendo uma atrofia espiritual, um congelamento das suas potencialidades espirituais. Essa não concretização das faculdades que pertencem e são inerentes ao nosso espírito, ela se traduz como num entorpecimento, um adormecimento da faculdade de pensar, de raciocinar, de racionalizar, de compreender, de amar. Então, nós estaremos jogando ao vento, desperdiçando possibilidades tão importantes ao nosso progresso espiritual, porque esse é o verdadeiro objetivo da nossa reencarnação.
Muita gente acha que nós reencarnamos somente para resgatar débitos ou passar por provas. Faz parte isso também, mas a finalidade principal da nossa reencarnação é o nosso progresso espiritual. Esse progresso espiritual ele pode se fazer valer também pela reparação de faltas, pelo teste de provações, pela eliminação de karmas, de deficiências que nós temos no espírito. Tudo isso leva também a um progresso espiritual. Mas o principal é você desenvolver as suas potencialidades espirituais, a sua potencialidade do espírito como entidade mesmo, como ser com S maiúsculo. E daí produzir os famosos bons frutos que Jesus espera que cada um promova essa frutificação. Quais são, então, os frutos que nós daremos? É a vivência das ideias do Evangelho. Então, quando a gente fala em propagação das palavras do Evangelho, não é sair na praça pública, levantar uma bandeira de Jesus e de qualquer coisa e falar em voz alta com megafone sobre o Evangelho. Não precisa nada disso. A propagação das palavras e dos conceitos do Evangelho de Jesus se faz o quê, gente? Pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, pela maneira como a qual nós agimos, primeiramente conosco mesmo, depois dentro do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente de trabalho e na sociedade, em geral. Então, aí nós vamos propagar realmente as palavras de Jesus e os bons ensinamentos. E através de uma ação caridosa com o nosso, primeiramente conosco mesmo, com o nosso próximo. E tendo o quê, gente? Uma postura e uma conduta irrepreensível, ou seja, é boa moral e ética. Né? A ética, quando a gente fala em postura e conduta irrepreensível, é a ética dentro das nossas ações, dentro da nossa... Então, não é fazer uma coisa de aparência exterior, é você vivenciar aquilo dentro do seu coração também, né? Então, a ética aí faz com que você haja de acordo com o que você pense mesmo. Então, se nós pensamos de acordo com os conceitos de Jesus, nós vamos agir de acordo com os conceitos de Jesus. Então, não é pregar uma coisa e falar uma coisa e fazer outra. Então, aquele famoso faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Então, isso não é ético e nem é cristão, e muito menos um bom exemplo da nossa parte. Ser cristão não é muito fácil, né, gente? Porque nós temos o quê? Um chamamento do mundo aí que nos julga e nos critica quando a gente é honesto, quando a gente tem moral. As pessoas dão risada, né? Quando você, numa honestidade, você devolve um troco, você corrige alguma coisa, passa um produto... sem citar casos particulares, eu me lembro uma vez que o cara passou um produto no caixa do supermercado e não tinha registrado. Eu falei, ó, você não registrou. O próprio caixa deu risada mesmo. Então, eles acham que assim, como assim essa mulher está devolvendo um produto que não foi passado no caixa? Isso é uma coisa excepcional? Não, é uma obrigação. Você não está fazendo nada demais, nem pondo uma bandeira de honesto, nada disso. É uma obrigação moral nós fazermos atos honestos, porque a honestidade e a não corrupção começam nessas pequenas coisas, né? Então, as pessoas dão risada quando você devolve um troco, quando você fala, olha, tal coisa está errada, você não cobrou, sei lá, ou veio o dinheiro a mais e você vai devolver, as pessoas falam assim, como assim, né? Está devolvendo o dinheiro, né? Por quê? Porque o normal para as pessoas é você ser desonesto, é você não ter esses bons frutos, né? Então, se você é realmente cristão e propaga as ideias do Cristo, tem que ser do nosso exemplo. O Emmanuel, numa lição do Caminho, Verdade e Vida, aí esse FCC é Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 122. Ele fala, o mundo atual, com elevadas características de inteligência, é o que nós somos hoje, né? Muito inteligentes, nós já atingimos um patamar bom de conhecimento, reclama fruto para examinar
sementes dos princípios. Ou seja, nós temos que dar os frutos que foram originados do nosso potencial de inteligência. Então, se nós atingimos um grau bom de inteligência, nós temos que dar os frutos compatíveis com esses princípios, essas sementinhas que nós plantamos. Então, se você está plantando uma semente boa, você tem que dar um fruto bom. Árvore boa gera bons frutos. Homens com virtudes homem com virtude gera boas ações. Então, se eu incorporei no meu eu, na minha personalidade, no meu dia a dia, as virtudes que eu aprendi dentro da casa espírita, dentro do evangelho, não precisa ser só na casa espírita, dentro do templo religioso, dentro da Bíblia, enfim, onde eu pude aprender as lições do Cristo, eu tenho por obrigação gerar boas ações. E aí vocês vão dizer, mas a gente ainda é tão imperfeito, nós temos ainda tantas mazelas. Jesus não espera que a gente faça algo que esteja fora do nosso alcance. Jamais ele pediu isso. É fazer o melhor que nós pudermos fazer. Se você só consegue fazer até determinado limite, então faça o seu melhor. É só aquilo que você consegue fazer, é o melhor que você consegue fazer. Então, é sempre fazer com base no esforço diário. O Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem não é aquele que já eliminou todo o mal da sua vida, que já não tem mais mazela nenhuma, não. O homem de bem é aquele que se esforça diariamente para atingir cada dia um objetivo maior dentro da programação. Ou seja, gente, o que nós fazemos na Escola de Aprendizes do Evangelho? Entre outras atividades. É promover, além do estudo, do conhecimento, promover o quê? O que todo mundo fala, as nossas dirigentes falam, reforma íntima. E o que é essa bendita reforma íntima? É a criação de virtudes e de ações que vão promover o crescimento espiritual de cada um de nós, não é isso? A reforma íntima, eliminando vícios, defeitos, mazelas. Então, é o que melhor nós conseguimos. Se hoje nós ainda somos invejosos, ainda somos ambiciosos, no sentido mais desequilibrado, mas mesmo assim, conseguimos eliminar a maledicência? Ok, tá bom. Parabéns, já conseguimos eliminar a maledicência. Mas vamos nos esforçar para eliminar a inveja, a arrogância, a ira e tantas outras não virtudes que a gente conhece bem, que fazem parte da nossa personalidade, não é mesmo? Então, é sempre fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Porém, nós sabemos que a gente tem que ser exigentes conosco mesmo, fazer aquele esforço maior. Tudo bem até aqui? Então, vamos fazer o melhor que estivermos dentro de nós, para que a gente não seja considerado um falso profeta, né? Aquele que conhece a doutrina de Jesus, mas faz exatamente o contrário. Então, os falsos profetas que a lição nos fala, o que os evangelhos nos falam, então está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 16. Guardai-vos dos falsos profetas, que chegam até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Gente, essa lição para os dias de hoje, ela é tão atual, porque o que mais tem, não só dentro das religiões ou dentro da sociedade mesmo, são falsos profetas. Ou seja, disfarçados de gente boa, de gente que esteja interessado em produzir algo de bom, mas por dentro são como lobos ferozes, ou seja, estão imbuídos do desejo de retirar tudo de bom que uma pessoa tem e até aquilo que ela não tem. Então, para você conhecer, diferenciar um lobo de uma ovelha, no sentido figurado da passagem de Mateus, nós temos que olhar o que essas pessoas produzem.
Que tipo de frutos está saindo das palavras e das ações dessas pessoas? O que a pessoa está sugerindo que você faça é fruto de amor, de paz? Está dentro daqueles 2 mandamentos que Jesus sintetizou toda a doutrina e os profetas, que são amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo? Fazei ao outro aquilo que você quer que façam para você? Está dentro desse critério? Se sim, ok. Pode seguir. Se não, está pregando o amor, a não violência, a caridade, a paz. Então, nós temos recursos para identificar um falso profeta. Hoje, naquela época de Jesus também. Por quê? Porque a lição é a mesma, tanto para aquela época como para a nossa época atual. O que esse profeta, não precisa ser só no sentido religioso, tá? Dos dirigentes de grupos, de sociedades, sem querer entrar na parte de política, nada disso. Mas nós temos que ver quais são os frutos que essas pessoas estão oferecendo, quais são os objetivos verdadeiros que estão por trás. Então, a gente tem que estar muito alerta, muito desconfiado, porque nós estamos numa fase de transição do planeta. E essa fase de transição do planeta, ela está recheada de falsos líderes, falsos dirigentes, falsos profetas, falsos colegas, falsos chefes, enfim, de todo jeito e qualidade, porque as pessoas que estão reencarnadas agora, estão chegando também, estão também fazendo parte da transição e do expurgo de espíritos não tão felizes. Então, nós teremos que estar o quê? Seguindo atentamente as lições do Cristo, o amar ao próximo, o amar a Deus, a prática da não violência, a prática do amor ao próximo, a prática da caridade, enfim, todas essas lições que nós conhecemos de cor e salteados, né? Nós temos hoje muitas informações e muitas religiões, mas, porém, nós não temos critérios em quem acreditar. E vem a pergunta, em quem nós vamos acreditar? Que a gente vai, então, remontar ao conceito de profeta, na parte mais, assim, religiosa, vamos dizer, né? O profeta é aquele enviado de Deus, com a missão de instruir a humanidade e lhes revelar, aí ficou errado, a vida espiritual. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4. E o profeta, gente, não precisa ser uma pessoa mística, né? Porque a gente fala profeta, já vem, acha que é um emissário. Não. São os médiums, são aqueles pregadores, e não é só na religião espírita. Em todas as religiões. Hoje, o que mais nós temos é o quê, gente? Religião. Gente fazendo pregação, a gente vê a televisão, né? Você liga a televisão, pregação o dia inteiro que tem. Mas, será que esses frutos são benéficos? Será que eles estão instruindo realmente a humanidade com base no amor a Deus e ao próximo? Será que estão revelando a vida espiritual? E não é só de outras religiões, dentro do espiritismo, a gente vê quantos médios falindo. Nós tivemos um exemplo aí, sem querer julgar, pelo amor de Deus, médiuns poderosos em termos de curas, mas que meteram os pés pelas mãos e adquiriram grandes débitos e estão sem poder exercer o mandato mediúnico que lhes foi ortogado. Fracassaram. E Jesus sempre nos alertou, conforme está em Mateus, no capítulo 24, tudo lição de casa para vocês pesquisarem depois, no versículo 11 e 12. Falsos profetas viriam para nos enganar, e nós estamos lotados disso. Porém, quem perseverar até o fim será salvo. O que será que Jesus quis dizer com perseverar até o fim e salvação? Perseverar até o fim é aquele que não se afasta das verdadeiras ideias cristãs. Então, e quem se manter fiel a essas ideias cristãs ficará, herdará a terra, vamos dizer assim. Então, o mundo de transição, a fase de transição que nós estamos vivenciando na Terra, que já começou faz tempo, e está em plena atividade aqui nós tivemos o curso aí, que o Mário deu, né?
explicando direitinho sobre essa fase de transição, sobre o que iria acontecer e está acontecendo. Quem ficará na Terra? Quem herdará a Terra, que será o mundo de regeneração? Aquele que se identificar, tiver a similitude de vibrações com as ideias do Cristo. A onda mental do Cristo. Qual é a onda mental do Cristo? A gente sabe, né? O que Cristo pregou? Para a gente nem perder tanto tempo com os evangelistas, nem nada disso, nem com o Apocalipse. Tá? Simplesmente amar a Deus e ao próximo. Então, essa é o padrão da onda mental do Cristo. Quem ficar nessa onda mental até o fim, herdará a Terra e ficará aqui no mundo de regeneração e continuará a trajetória de espiritualidade, de progresso espiritual, de renovação e de tantas outras necessidades que o nosso espírito tem. Então, como nós vamos distinguir os falsos profetas daqueles que são verdadeiros? Fácil, né? Os falsos profetas instigam a gente para não fazer esforço nenhum. Então, você faz um ritual ou qualquer outra coisa que vai facilitar a sua vida. Sabe aquele tipo que a gente vê aí? Trago o ser amado em 7 dias. Renova a sua vida, abre os seus caminhos em 7 dias. Nada contra, cada um faz o que acha que tem que ser feito, mas essas maravilhas não existem. Facilidades não existem. Nada é fácil, tudo é conquista. Nada você vai conseguir sem trabalhar muito. É muito esforço e muito trabalho. Os falsos profetas são vaidosos, são orgulhosos, ambiciosos e exploradores da credulidade das pessoas. Por que então a gente segue essas pessoas? Por que então eles são tão procurados? Porque nós gostamos de facilidades, nós gostamos das coisas prontas, sem nenhum esforço da nossa parte. Eu não quero fazer renovação íntima, não quero fazer reforma íntima, não quero estudar, tenho preguiça de estudar, se eu ler um livro me dá sono. Isso aí somos nós, né? Então, essas pessoas, elas facilitam a vida de uma tal forma que elas não mostram a nossa ignorância, não mostram a nossa limitação, nem a nossa fragilidade, não ferem o nosso orgulho, pelo contrário, né? Ressaltam todas as qualidades que nós não temos, e aí eles falam que nós queremos ouvir. E esses falsos profetas, que nós temos aos montes, né, gente? São exploradores da nossa boa-fé. São impostores e querem o quê, gente? Viver às nossas custas. Mesmo não, nós achamos esses falsos profetas em todas as religiões, em todas as seitas, em todos os cultos, em todas as camadas da sociedade, e achamos os incrédulos também. Não é só as pessoas mais ignorantes, não. Você pode ser até uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha um bom nível social. Você cai nessa conversa, porque elas ressaltam qualidades que nós não temos. Ressaltam o nosso orgulho e a nossa acomodação. Então, não é para fazer nenhum tipo de esforço que eu trago a pessoa que você quer, que eu abra os seus caminhos, que eu resolva um processo judicial, que eu faça qualquer outra coisa, que você vai ser feliz, custe o que custar, né? E prometem felicidade. O que nós buscamos aqui na Terra? Felicidade, não é? Alegrias. Mas tudo isso, gente, são conquistas que nós fazemos. Você pode ser feliz, sim, mas você tem que buscar e conquistar essa felicidade. E tudo isso dá trabalho, não dá? Você tem que estudar, se esforçar, se melhorar, conseguir eliminar seus vícios, seus defeitos. A gente quer saúde, por exemplo, mas o que nós fazemos com a nossa... A gente quer... É igual a dieta, por exemplo. Né? Você precisa emagrecer ou fazer uma dieta porque você tem um problema no estômago, a gente quer uma cura imediata ou um milagre. Então, você vai tomar uma cápsula de qualquer coisa lá, porque aquilo promete que você vai emagrecer ou que você vai se curar desse problema, dessa doença e tal. Mas fazer uma boa alimentação, você não quer fazer porque você quer comer as coisas que fazem mal, e geralmente as coisas que fazem mal são gostosas, né? Então,
você não quer eliminar vícios de nenhuma espécie, não quer fazer atividade física porque dá calor, dá esforço físico, dá mal-estar. Ou seja, nós buscamos os caminhos mais fáceis. E assim como a dieta, o tratamento médico, tudo isso requer o quê, gente? Muita força de vontade, muita disciplina da nossa parte, muito esforço mesmo, né? Muita dor, né? É como a professora do Pilates lá que eu faço fala, né? Se tá fácil, tá errado. Então, qualquer exercício que você for fazer, né? Tá muito fácil, tá errado. Por que que ela fala isso? Porque você tem que forçar um pouco mais, né? Isso na atividade física, mas vale também para a nossa atividade espiritual também. Tá muito fácil? Tá errado. Por quê? O esforço é que traz os benefícios. Ah, então com isso você está falando, Florine, que a gente tem que sofrer? Não. Você não precisa sofrer para ser feliz. Ah, mas tem os débitos de outras vidas, tem as coisas que eu fiz, e tarará. Tudo bem. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Você pode passar por uma dor sem sofrer. A dor está presente, a provação está ali, o resgate está ali. Mas você pode passar com resiliência, sem sofrimento, com felicidade, até ser, né? Por isso que eles falam que o trabalho ameniza as dores. Por quê? Porque enquanto você está fazendo um trabalho, seja esse trabalho remunerado, ou então um trabalho de caridade, alguma coisa, você está esquecido dos seus males. E aí você proporciona felicidade para você mesmo. Então, a dor é necessária, sim, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, mas o sofrimento é opcional. Sofre quem quer. Quem não quer, passa pelas dores, não digo cantando hosanas, nada disso, mas vivenciando de uma forma mais harmoniosa. Então, o que a gente busca na casa espírita, nos cursos que a gente faz? Sustentação para as nossas dificuldades, não é isso? Por isso nós vamos buscando, né, um plantão de orientação. Agora está fechado, mas você busca uma assistência espiritual para amenizar tanto os males espirituais como os males físicos. Mas a dor, ela está lá. Então, sofre quem quer, não é assim? E as pessoas, então, que buscam os falsos profetas estão iludidos, porque elas querem conseguir, sem esforço, riqueza, poder e fama. Não está cheio de gente prometendo aí, você vai ser feliz, faz aí um ritual que você vai ter uma abundância de dinheiro e tal. Gente, nós sabemos que sem trabalho, nós não conseguimos nada. E aí muita gente fala assim, mas só de trabalhar a gente não fica rico. Mas que tipo de riqueza você quer? A riqueza que você não precisa mais trabalhar, é isso? Para ficar na ociosidade? É só adquirir bens materiais? É essa a fonte de felicidade? Né? Então, são conceitos errados que nós temos, onde a riqueza material, o poder para oprimir o outro e a fama para alimentar o seu orgulho, são critérios de felicidade. E os critérios que Jesus oferece são outros, são riquezas, frutos espirituais. Nós sempre tivemos enviados de Deus, sempre, desde que o homem está na Terra, apareceram milhares de profetas. Nós tivemos aí um curso que o Mário deu sobre os profetas, né? Nós vimos onde todos eles apresentavam profecias dizendo sobre a vinda de Jesus, anunciando as verdades, mas mostraram que o caminho dessa realização exigia o quê? O próprio Jesus fez isso, né? Jesus teve uma vida fácil aqui na Terra? Alguém pode afirmar isso? A vida de Jesus foi extremamente sacrificial, o tempo inteiro. Ele mesmo falava, o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Jesus não tinha uma casa, ele morava, ficava nas casas dos discípulos. Jesus não tinha nada, tinha aquela sacolinha que ele usava aqui, uma túnica, uma sandalinha e tal, e tinha o essencial. E a vida dele foi o tempo inteiro esforço, empenho, dedicação
trabalho, caridade, e ele ensinava o tempo inteiro, porque ele não precisava mais estudar, que ele é um espírito de luz. Agora, que dirá nós, que ainda estamos na fase ainda do aprendizado, da evolução, somos espíritos na terceira ordem lá embaixo da escala espírita. Livro dos Espíritos, questão número 100. Nós estamos aqui na base da escala espírita. Espíritos imperfeitos, 10 ordens ali. Talvez nós estejamos na 10ª ordem, lá embaixo da terceira escala ali. A gente é um pouquinho melhorzinho, na fase, indo para a fase número 2. O level número 2 aí do jogo, né? Ou seja, com tendências ao bem, mas ainda não tão firmes no bem. Se bobear, a gente tem aí um repente de maldade, né? Bater palma quando o nosso inimigo tem uma tristeza, nós ainda estamos nessa fase. Então, a gente ainda está entre a terceira, indo quase para a segunda, mas bem ainda um pouco lá, um pouco cá, né? Nem tão maus, mas também nem tão bons. Se a gente não vigiar, a gente comete aí uma falha, né? Puxa o tapete do outro, prejudica em alguma coisa, fala mal do outro, trai a pessoa, né? Nós estamos aí, entre aqui e ali, né? E os enviados de Deus, Jesus principalmente, foram aqueles que nos ensinaram o árduo caminho da espiritualidade, que não é fácil. O verdadeiro profeta não precisa, todos esses que nós aprendemos e estudamos, e principalmente por Jesus. A vitória não é fácil. Nós temos que perseverar até o fim, né? Ele deixou essa lição. O sucesso não é imediato. Quem chegar para você e falar, você já conseguiu passar, você já é uma pessoa boa, não acredite. Está te iludindo, porque nós não somos pessoas boas ainda. Você vai ter mérito e vai ter recompensa. Também não. Nós não devemos fazer nenhum ato bom esperando recompensa e mérito. Porque quem te recompensar e quem te der mérito está falhando com você e você falhando na prática do bem. E o verdadeiro profeta, ele não vai te recompensar, nem te dar mérito e nem vai te dizer que a felicidade independe de você praticar o bem para outra pessoa. A felicidade consiste em você levar felicidade ao outro, e você se doar ao outro. Fazer ao outro aquilo que você quer que façam para você. Então, é muito difícil, né? Porque a gente é ambicioso, né? Nós somos egoístas ainda, a gente quer a felicidade. Então, até dentro de um relacionamento, até dentro de uma família, dentro da família, nós temos que saber renunciar. Nós temos que ser indulgentes, perdoar, e nós não gostamos de fazer muito isso, né? Por quê? Tem aí o orgulho e o egoísmo falando alto ainda, né? Então, se o verdadeiro profeta prometer vitória, sucesso, recompensa, méritos e felicidade, não acreditem, porque a verdadeira felicidade mesmo independe dessas coisas e você tem que fazer com o seu esforço próprio, consciente. E o verdadeiro profeta, então, fala o quê, gente? Que mais do que falar e anunciar verdade sobre a vida espiritual. Qual foi a principal finalidade de Jesus quando ele encarnou aqui na Terra? Ele não reencarnou, encarnou aqui na Terra. Foi o quê? Trazer a verdade sobre a vida espiritual. Se nós pegarmos todas as parábolas de Jesus, todas elas falam sobre o reino de Deus. Todas elas. O reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante. A gente vai ver aqui mais um pouquinho para frente aí. O verdadeiro reino de Deus é aquele que traz benefícios espirituais para o homem. Então, o verdadeiro profeta vai anunciar o reino de Deus sempre. Não a vida material, mas a vida espiritual. Aquela vida verdadeira. E o verdadeiro profeta vai exemplificar na sua pele
tudo aquilo que ele anuncia. Jesus, né? A gente está seguindo aqui a figura de Jesus, que é a figura que nós temos, é o nosso líder e modelo, né? E ele vai falar o quê? Sobre a paciência, sobre a devoção, a renúncia das coisas materiais, sacrifício pessoal em benefício do próximo, caridade e amor incondicional. A gente não vê a figura de Jesus aí? Jesus fazia tudo isso. A renúncia das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, você não pode valorizar mais a vida material do que a vida espiritual. As coisas materiais são necessárias, sim, porque nós somos espíritos encarnados, estamos ainda no mundo material. Então, nós temos que ter as nossas coisas, sim. Temos que ter a nossa casa, temos que cuidar do nosso corpo, temos que ter o dinheiro, temos que trabalhar, e poderemos, sim, ter as coisas materiais. Elas são necessárias ao nosso bem-estar. Não é errado você buscar o conforto, buscar coisas boas, bonitas para nós. Não é errado isso. Ele se torna desequilíbrio quando nós colocamos acima das coisas espirituais. Então, a vida espiritual, o reino de Deus, ela tem que ser mais importante na nossa vida, porque é a nossa vida verdadeira. Aqui é uma vida passageira, né? No máximo nós vamos ficar aqui 90 anos, com muita sorte, né? Com corpo bom ainda. Passou esses 90, 95, vamos por 100 anos. Acabou, nós vamos voltar para a nossa vida verdadeira. Então, lembrar sempre, nós somos um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Que a gente fala o meu espírito, né? Como se fosse uma coisa fora do nosso corpo, e não é. Nós somos um espírito que estamos num corpo provisório, perecível, e que irá ser absorvido pela natureza, pela própria terra, né? Jesus demonstrou na prática todos os seus ensinamentos. Alguma vez a gente viu Jesus contrariar o que ele pregava? Jamais, né? Ele mostrou que existe a justiça divina e que somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Então, a felicidade não é exterior, ela é interior. E aí a gente lembra da famosa frase dele, né? Vigiar e orar, orar e vigiar, né? Para não ser enganado pelos falsos profetas. Por quê? Porque esses falsos profetas vão nos prometer coisas imediatas, que não requer esforço, que não requer estudo, que não requer nada, nada daquilo que nós fugimos, vamos dizer assim, né? A gente gosta de fugir das coisas complicadas, né? Trabalhosas, melhor dizendo. Complicadas não, trabalhosas, né? E agora, tudo bem até aqui, minha gente? Pois a gente tem um espacinho no final para colocações e para perguntas. A parte B da nossa aula, já que nós falamos tanto sobre falsos profetas, nós vamos falar agora, então, ao contrário, né? Os verdadeiros discípulos. Porque se você... os falsos profetas aí, nós somos muitas vezes profetas também. Então, a gente é diferenciado pela qualidade do que nós produzimos. E será que nós estamos sendo os verdadeiros discípulos que Jesus espera que nós somos? Então, a gente vai lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do meu Pai. O que é praticar a vontade de Deus mesmo? Fazer o bem, né? Olhar para os outros como verdadeiros irmãos, que nós somos filhos do mesmo Pai, né? Nossa verdadeira condição interior não pode ser escondido da espiritualidade superior. Então, aquele que fala Senhor, Senhor, da boca para fora, ou seja, admite que Jesus é o Senhor, admite que Jesus é o verdadeiro profeta, estuda até a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os conceitos da espiritualidade, sabe muita coisa sobre tudo que Jesus trouxe,
Mas a sua condição interior não revela isso, não interiorizou os conhecimentos que ele sabe. Então, essa verdadeira condição espiritual nossa não vai ficar escondida. Então, por isso que Jesus fala, não é só dizer da boca para fora, Senhor, Senhor, mas praticar aquilo que você está, muitas vezes, pregando. Né? Então, a gente sempre brinca, né? Aquele que está falando, no caso agora eu, é aquele que tem que falar para si mesmo em primeiro lugar, não para os outros. Nós é que temos que aprender primeiro, porque eu estou aqui falando uma coisa, mas muitas vezes eu não pratico isso. Então, eu estou nessa condição aí que Jesus fala. Fala, Senhor, Senhor, admite que Jesus é o correto, mas não faço o que ele prega, o que ele ensinou. Jesus nos mostra, então, duas posturas em relação a Deus. Que duas posturas essas? Uma exterior, que é a aparência, e outra interior. A exterior, então, é a ritualística, né? Você faz aquilo mecanicamente, não é capaz de se dirigir a Deus espontaneamente, é só com preces decoradas. Ou então, se você está dentro de uma casa espírita, você faz o passe direitinho, faz tudo, os rituais não, a sequência de coisas que tem dentro da casa espírita, ou se você é de uma outra religião, você pratica todos os rituais da religião, mas só da boca para fora. O interior não houve renovação dos sentimentos, não houve purificação do coração, muito menos elevação dos pensamentos e muito menos as atitudes positivas. E nessa parte interior aí, dessa postura interior que nós temos que ter com relação a Deus, está incluída o objetivo principal do nosso curso aqui, que é a reforma íntima. Então, se você não se modificar, não renovar os seus sentimentos, não colocar virtudes dentro do seu coração, não tiver sempre um controle e uma vigilância sobre os pensamentos, você não está fazendo a sua reforma íntima. A reforma íntima não são somente atos e ações que você faz, é a sua parte interior também, porque a reforma íntima engloba tudo. Religião, gente, é uma coisa meio complicada, né? Que ela não traz reforma íntima, não traz melhoria para pessoas. Não adianta você só ter o rótulo da religião. A religião, muitas vezes, ela engloba só cultos, rituais, práticas externas, e tem a hierarquia sacerdotal, aquela coisa toda que você segue direitinho aquilo tudo, mas não tem a religiosidade. A religiosidade, ela faz parte de um atributo do espírito. Não tem nada a ver com a religião, com o conceito de religião, com o conceito de hierarquia dentro dos conceitos do mundo. A religiosidade, ela é uma coisa inerente ao espírito. Ou seja, é aquela sensação íntima que o espírito tem de se ligar ao seu Criador. O sentido da religiosidade é uma necessidade do espírito. Está lá na parte segunda do livro dos Espíritos, que a gente aprendeu no básico, né? O básico 2, as 10 leis morais. E a primeira dessas leis todas é a lei de adoração. Então, é uma necessidade que o espírito tem de exercer a sua religiosidade, que nada tem a ver com religião. Ou seja, aquele sentimento íntimo de agir corretamente, de seguir a lei de Deus e os ensinamentos de Jesus. Uma necessidade de... Tudo isso que eu falei é o quê? É a ligação que você vai fazer com Deus, nosso Pai. Quando nós não cumprimos essa necessidade do Espírito, o Espírito fica doente, fica carente de alimentação. Então, a religiosidade, ela é o alimento do Espírito. E como que nós exercemos isso? Seguindo as leis de Deus, as 10 leis de Deus, que seriam os 10 mandamentos, que o Kardec explica muito bem na segunda parte do Livro dos Espíritos, as 10 leis morais da vida. Então, quando você segue essas leis e age de acordo com o que Jesus te ensinou, você está alimentando o seu espírito através da religiosidade. Lembrando sempre que a religiosidade nada tem a ver com o conceito de religião que nós aprendemos aí.
Você não precisa ter um rótulo religioso para exercer a religiosidade. Religiosidade é religar a sua natureza e semelhança com a natureza íntima de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso que quer dizer essa frase. Então, como que nós exercemos a nossa religiosidade? Ela é uma prática diária, através de bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, que vão favorecer o nosso crescimento espiritual e nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. É fácil? Não é. Aí a gente vai ver lá na epístola, na primeira epístola de Tiago, já lá no fim do Novo Testamento, a primeira epístola dele, no versículo 17, guardar-se livre da corrupção do mundo. Olha aí, gente. O que mais nós temos hoje no mundo é corrupção, são maus exemplos, são facilidades, são chamamentos para a gente ter uma vida mais fácil, menos trabalhosa, com mais riquezas materiais, com poder, com fama, com coisas que não trazem crescimento espiritual. Então, guardar-se significa proteger-se da corrupção do mundo. E a corrupção, ela não é só no sentido político, né, que a gente ouve muito falar da corrupção na política e tal, não é só, é dentro de nós mesmos. O mundo é capaz de nos corromper quando nós agimos, às vezes, de acordo, e as pessoas dão risada da gente, porque nós somos bons e honestos. Então, a gente, com orgulho ferido, a gente passa a ser desonesto e corrupto para ter a aceitação do mundo. Olha que ponto que nós chegamos, né? Para não receber críticas das pessoas, a gente, então, age de acordo com o que os outros fazem. Porque aquilo não fez mal para o nosso... No fundo, a gente tem o quê, gente? Muito orgulho e vaidade ainda no coração. Então, porque você quer ser aceito e quando a gente fala assim, das inseguranças, mas é que aí eu sou inseguro, eu quero ser aceito pelas pessoas, pelos meus familiares, pelos meus colegas. Tudo isso, gente, a insegurança, ela é prima irmã, gêmea da vaidade. Então, eu sou inseguro porque eu quero ser o melhor sempre. É orgulho e vaidade isso aí, né? Mas faz parte da nossa natureza ainda, a gente vai ainda aprender muita coisa, e vai vigiar muita coisa, e vai interiorizar muito devagar os ensinamentos de Jesus. E um dos ensinamentos mais preciosos que Jesus nos trouxe é sobre a construção da nossa casa interior sobre a rocha. O que significa isso, né? É uma passagem que tem lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nesse capítulo 7, que tem aí, Mateus capítulo 7, no versículo 24 a 27, Jesus fala, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, está resumido aqui, tá, gente? Que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Aquele homem que constrói a casa sobre a areia, vem os ventos, vem as tempestades, a casa cai. E esse homem que é sensato, ou seja, que pensou direitinho, que racionalizou as coisas, ele construiu a casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, vieram as dificuldades e a casa não caiu. Então, se nós compararmos a construção da nossa casa interior aos ensinamentos de Jesus, a tudo isso que nós falamos até agora aqui, nós vamos entender que o verdadeiro sentimento religioso é força que nos impulsiona ao crescimento espiritual. Ou seja, a verdadeira finalidade da nossa vida aqui na Terra, da nossa reencarnação, é o crescimento espiritual. Aí a gente faz um link aí com a construção dessa casa interior, que nós não podemos ser invigilantes e ser infantis
com relação à construção desse crescimento espiritual, dessa casa espiritual nossa. Nós podemos cultivar ou não o caminho correto, então a gente tem que estar muito atento a tudo que nós fazemos para não sairmos do caminho correto. Porque nós temos muitas dificuldades, muitas complicações no exercício do nosso livre-arbítrio. Mas se nós construirmos a nossa casa sobre uma rocha, a nossa casa interior, sobre a rocha da nossa fé, sobre a rocha da nossa religiosidade, as dificuldades não nos abalarão. A nossa casa aí, ela significa a nossa estabilidade emocional, o nosso equilíbrio psíquico. É muito difícil nós termos, principalmente nos dias de hoje, né? Estamos aí em meio a uma pandemia, manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa estabilidade emocional, o equilíbrio psíquico que nós temos que construir dentro de nós. Então, será que nós construímos a nossa casa emocional em cima da areia ou da rocha? É uma pergunta que nós temos que fazer, porque construir a casa na rocha significa busca das virtudes, o aprimoramento pessoal e moral. E moral, não é imoral, e moral. Então, o aprimoramento moral é tudo isso que nós falamos aí. É a ética que nós temos que ter, são a prática do bem, são os ensinamentos que Jesus nos passou. É tudo isso que nós aprendemos na Casa Espírita, na Escola de Aprendizes do Evangelho, nas palestras, enfim, tudo isso que nós fizemos é uma construção da nossa casa interior. Mas também a prática disso tudo. Então, cultivar a paciência, tão difícil hoje em dia, né? A tolerância, olha aí, né? A benevolência, a complacência, né? Gente, aquele olhar complacente de indulgência para com as falhas alheias, até com as agressividades que nos fazem, para que nada disso perturbe. Então, quando nós enfrentamos a intolerância, a raiva, a ira das pessoas, a maldade das pessoas para conosco, são as tempestades que estão se abatendo sobre a nossa casa interior. Será que ela está construída sobre a rocha? E aí, construir a casa sobre a rocha é a melhor opção e o bom uso do nosso livre-arbítrio. E fazer, para que essas escolhas que nós estamos constantemente fazendo, sejam as melhores possíveis. Para isso, para fazer a escolha certa, nós temos que ter a maturidade espiritual dentro de nós, a consciência, não desenvolvida, mas pelo menos cultivadas, se é o termo é esse, né? Dentro de nós, através do quê, gente? Da vigilância e através da religiosidade. A sintonia com Deus, nosso Pai, com a equipe espiritual que nós estamos sempre pedindo, né? O amparo e a sustentação. Mas se nós não tivermos os sentimentos bons, nós não conseguimos fazer essa sintonia com a espiritualidade e nem fazer as escolhas mais acertadas. Buscar a felicidade verdadeira nada mais é, gente, do que vivermos de acordo com as leis de Deus. Todas as vezes que nós nos afastarmos das leis de Deus, os 10 mandamentos ou as leis morais lá da parte segunda do Livro dos Espíritos, nós estaremos cultivando a infelicidade, o desequilíbrio, a doença, a obsessão e tantas outras mazelas que nós, velhas conhecidas nossas, né? Viver as pequenas alegrias, valorizar as pequenas coisas, com a pureza dos sentimentos das intenções. Saber viver com os semelhantes sem prejudicá-los. Ter seriedade de conduta, mas também não ser aquela pessoa triste. Saber ser alegre, sorrir sempre e praticar a caridade sem limites. Olha aí, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Será que nós sabemos viver as pequenas alegrias? Será que nós sabemos viver os 10 mandamentos na sua integridade? Nós já fizemos o básico, mas eu acho que a maioria de nós não sabe ainda viver a lei de liberdade, a lei de sociedade, né?
Olha aí o que a gente faz, né? É chegada aí numa fake news, não é? Isso aí é contrário à lei de sociedade. E à lei de liberdade também. Então, muitas das coisas que nós fazemos, nós contrariamos constantemente a lei de sociedade e lei de liberdade. Porque aí nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio ainda. Tá certo que o nosso livre-arbítrio ele é limitado, né? Porque ainda a gente é um espírito em aprendizado. E será que a gente tem seriedade de conduta, mas também temos a alegria e a espontaneidade? Então, a gente acha que para ser bom, para ter religiosidade, precisa ser uma pessoa sisuda, séria, não pode fazer uma brincadeira, não pode participar com alegria, não pode curtir um pouco alguma atividade de sociedade. Não, Jesus não quer sofrimento. Ele fala, misericórdia eu quero, não sacrifício. Então, que você saiba viver com misericórdia para com os outros, viver sem prejudicar os outros. Então, o meu direito vai, a lei de liberdade, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, eu tenho que aprender a exercer a tolerância. Né? Aí, a pessoa que não pensa como eu penso, eu já, como é que fala? Já tira lá do... bloqueia nas redes sociais, porque a pessoa não pensa como eu. Então, não é assim. Então, viver as pequenas alegrias da vida, buscar a felicidade nas pequenas coisas simples que nós temos. Nós não precisamos de muito. Olha, tem aí uma corrente, a gente vê muito isso na internet, né, do minimalismo. Não sei se alguém já ouviu, viver com o mínimo possível de coisas, porque nós na pandemia nós aprendemos isso, né? Que a gente não precisa de tantos sapatos como nós temos. 80% das coisas que nós temos na nossa casa nós não usamos. E isso não é só pessoal, não é só sapato, roupa e maquiagem e as coisas. Você vai na sua cozinha, 80% do que tem lá, nós não usamos. Você abre o seu armário, tem não sei quantos refratários de vidro, não sei quantas panelas de não sei o quê, não sei o quê. A gente usa meia dúzia de coisas e olhe lá. Mas a gente faz o quê? Vai comprando, 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 comprando. Procure se informar sobre o minimalismo, né? Não é para você passar fome, não é isso, não. Mas um monte de coisa que a gente compra, até de supermercado, a gente não consome, perde a validade e a gente joga fora. E nós não estamos numa época de desperdício, não é assim? Então, a gente compra lá um monte de coisa e acaba não fazendo nada daquilo. Ah, quando eu vou fazer um pão, não sei o que, faz nada. Se você vai fazer mesmo, ok, compre e faça seu pão, ok, não tem nada, mas vence o fermento, vence a farinha e você não fez o pão. Um exemplo bobo, né? Mas é bem isso que a gente faz, né? Seriedade de conduta não é ser uma pessoa hostil, não é ser uma pessoa antipática, é ser uma pessoa alegre. E a prática da caridade sem limites, então, isso, né, dispensa qualquer comentário, que nós sabemos tudo que nós temos que fazer. E está aí, então, o nosso verdadeiro profeta, aquele que vai nos conduzir na verdadeira felicidade que nós temos que ter, na verdadeira forma da gente agir. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Estão me ouvindo? Sim, Não. estamos ouvindo. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. É para a gente pensar muito, né? Temos que pensar sobre tudo isso que nós falamos. Não que a gente não saiba isso, nós sabemos isso porque não já temos que nem a lição de preparação. 2 semanas de ensinamentos cristãos já são suficientes para a gente agir tudo isso, né? A gente interiorizar tudo isso. Nós temos muito mais que 2 semanas, né? Cada um de nós aqui já frequentou o centro, já participou do A2 muitas vezes,
de muitas assistências espirituais, a gente sabe. Falta-nos o quê? A perseverança, a iniciativa. A gente tem mania de procrastinar. O que é procrastinar? Deixar para amanhã. Não tem a disciplina suficiente. E eu falo isso por mim também. Não pensem vocês que todos nós estamos no mesmo barco, né? Temos o mesmo nível de evolução e de progresso espiritual. Então, é difícil, é um trabalho diário que todos nós temos que ter. É verdade, né? Essa lição de abertura e tudo que você falou é um material para reflexão muito grande. Reflexão, interiorização e prática, né, Mônica? Prática. Não adianta a gente saber tudo isso. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? E não vamos poder falar que não sabia, né? O pior é isso. É isso, né? Não vamos poder falar. E se quisermos ficar na terra, né? Os mansos e pacíficos herdarão a terra. O que é ser manso e ser pacífico? É aquele manso, tem um sentido hoje em dia meio pejorativo, né? Mas o manso é aquele que não é rebelde. Rebelde com o quê? Com os ensinamentos, com as leis de Deus. E o pacífico, aquele que age no bem. Então, pronto, ser manso e pacífico vai herdar a terra. Se não fizer isso, vai ser convidado gentilmente a ir estagiar em outra freguesia, outro planeta mais atrasado, né? Então, vamos fazer, por merecermos ficar aqui, né? Porque a gente já é adepto do bem, a gente gosta do bem. Não consegue fazer o bem 24 horas, mas nós gostamos do bem. Acredito eu que cada um de nós que está aqui não está aqui porque não tem o que fazer em casa. Está aqui porque já sabe da necessidade, já sabe. Mas a gente é divulgador disso tudo, né? E a gente vai sair com praça pública aí com bandeira, falando de ser profeta, não. Agir de acordo, né? Botar a luz na candeia, né? A candeia sobre o velador que Jesus fala, né? Que a sua luz possa... sejamos como a luz da lamparina que está... Quando você acende uma lamparina, você não põe embaixo do alqueire. O que era o alqueire? Aquele vaso, aquele pote ali, né? Então, se você tampar a vela ali, a luz, a lamparina, não, ela não vai iluminar. Porque quando você acende uma lamparina, você põe na parte mais alta do móvel ali, para que ilumine todo o ambiente. Assim nós, né? Nós não precisamos divulgar nada, nem doutrinar familiar, nem nada disso. Vou doutrinar a minha sogra. Não, não precisa. Haja de acordo com... Eu falei a sogra de brincadeira. Haja de acordo com as leis que você aprendeu e acabou. É só isso. O seu exemplo. Olha como fulano... as pessoas vão pensar, olha como a Florinda está agindo, né? Ela está agindo de acordo com o que ela fala. Vou confessar uma coisa para vocês, muitas vezes não, mas a gente tem que fazer um esforço diário para agir de acordo com aquilo que você estudou, com aquilo que você falou aqui durante 50 minutos aí, 1 hora. Então, você tem que ser coerente com aquilo que você está falando, está estudando e está aprendendo, né? É isso. Essa é a proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho. Aprender a vivenciar. E a proposta também dos temas. E hoje, o tema que nós pedimos para refletir é: a sua irritação não solucionará problema algum. Que todos esses temas foram pensados do André Luiz. Então, se tiver alguém que fez o tema e que gostaria de compartilhar conosco a sua reflexão, o espaço está aberto. A sua irritação não solucionará problema algum. Nossa, o dia que nós tivermos já craque nessa lição vai ser muito bom, né? Posso falar, amor? Pode. Então, você pediu para que a gente falasse numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte seria o feriado, né? O feriado, que você ainda sugeriu para que a gente fizesse na segunda. Eu fiz na terça mesmo, mas só que com a vivência. Porque eu fiquei irritada com um negócio aqui do serviço, e daí começou, sabe quando vai assim, uma coisa atrás da outra, daí o computador travou, aí o celular já não fazia as ligações, então quer dizer, foi uma coisa que foi me irritando mais, me irritando mais, me irritando mais.
Aí eu lembrei da lição, né? Peguei e falei, nossa, a Mônica estava falando antes da lição, falou para a gente fazer, e a irritação está completa aqui. Então, eu cheguei à conclusão de que realmente a irritação é uma energia, não vai resolver nada, pelo contrário, vai piorar tudo na vida da gente, sabe? Então, foi assim, a própria vivência ali que demonstrou mais ainda, né? Não que parou de acontecer as coisas, que naquele dia, se pegasse alguma coisa na mão, caía, parecia até uma coisa, né? Daí, na hora que eu me toquei da lição, eu peguei e falei, não, acho que eu vou ter que respirar, fazer uma oração, começar lá do zero para as coisas voltarem a funcionar. E foi isso que eu fiz, tá? Então, eu cheguei à conclusão de que realmente, sabe, a irritação não resolve problema nenhum. Ela aumenta as nossas dificuldades, as situações. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que aprender, né? Se não deu alguma coisa, se te irritou com alguma coisa, parar, respirar, colocar a aguinha na boca, fazer a oração, vigiar o próximo ato para a situação não piorar, né? Não se complicar mais. Porque daí foi ler lá a lição, onde está essa frase, peguei e falei, nossa, tudo aqui nos reflete nisso, né? De que o sol vai continuar brilhando, eu tendo problema ou não, né? Não vai me trazer felicidade nenhuma, ficando irritada, ficando nervosa, fazendo tudo ao contrário. Então, eu acho que a experiência própria que eu estou trazendo aqui para realmente dizer que não soluciona problema nenhum. Pelo contrário. Por isso, quando o André Luiz sugeriu esses temas para a nossa reflexão, é que enquanto nós não paramos para pensar, você não se dá conta disso, né? E aí depois é o que você falou, aquilo vai provocando em cada um já essa nova maneira de encarar a situação, e como a Florinda disse, não é que nós não vamos fazer, mas quando acontecer, nós vamos parar um pouquinho. E é esse parar, esse refletir, esse pensar, é que vai fazendo com que cada um de nós vá mudando o comportamento. E nós também sabemos que se uma pessoa, um católico, ouve isso aqui, a sua irritação não solucionar problema algum, ela vai chegar a essa conclusão que você chegou. Mas nós sabemos além que se nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, se ali no livro dos Espíritos está escrito que nós somos rodeados por espíritos e somos influenciados muito mais do que a gente imagina, né? A ponto de até deles nos dirigirem. Então, e sabemos que nós nos conectamos pela sintonia. Então, quando a gente fica irritado, o que acontece? Nós vamos nos conectar com essas energias da irritação, com aqueles espíritos que querem, ou que estão irritados também, ou que aproveitam esse nosso estado de espírito para nos derrubar. Então, e é verdade, né? A conexão é tão grande que é o que você falou. A caneta estourou, o computador quebrou, o celular quebrou, aí a gente deixa aquelas coisas no chão e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, é o respirar fundo e eu lembrar, quando você estava contando, na hora me veio na cabeça a cena mesmo lá do Lísias falando para o André Luiz, bota água na boca para ver se você consegue abaixar a bola, né? E é uma verdade mesmo. Oi. Eu já tenho, assim, alguns anos, né? Eu tentando trabalhar. Quando acontece alguma coisa comigo, eu já penso assim, é porque está evitando um mal maior, sabe? Então, eu tento trabalhar essa irritação dessa maneira. Se acontecer alguma coisa hoje, ou o computador, ou o celular, ou o carro, qualquer coisa, já penso assim, está evitando um mal maior. Então, aí dá aquela respirada, tá bom. Assim, aí eu consigo dar uma controlada. Mas, como vocês colocaram aí, não é sempre não. Tem dia que você dá aquela topada no sofá que a primeira coisa que você tem vontade de fazer é jogar o sofá fora, né? Como se ele estivesse fora do lugar. Na verdade, não foi ele. Né? Então, mas eu já fico assim, bom, se eu quebrei só o dedinho, é porque evitou de eu quebrar a perna. Você entendeu? Então, eu tenho tentado trabalhar isso e tenho conseguido. Há algum tempo, como é que fala? Mudar muito o meu jeito de agir, principalmente da irritação. Alguém gostaria de falar também?
Eu quero falar também. Falei da outra vez, né, do trânsito, de abaixar o vidro do carro, né, que seu Alfredo gostou bastante. Então, vou contar outra de trânsito também, né? Que no trânsito a gente tem uma tendência muito forte de irritabilidade também, né? E eu tinha uma forma de dirigir mais agressiva e aquele negócio, né? Sempre quando tomava uma fechada, é aquela irritação que sobe o sangue, que você quer devolver, você quer entrar num processo de ensinar alguma coisa para o outro, né? Então, isso é algo que eu também venho trabalhando há anos e anos, né? Essa coisa de, olha, eu não tenho que ensinar nada para essa pessoa, né? Então, muitas vezes, hoje ainda, quando tomo uma fechada, aquela vontade de agir agressivamente, e aí uma tendência, né? E aí eu venho sempre com essa questão, né? Eu não tenho que ensinar nada para essa pessoa. Então aí eu respiro, procuro me recompor, porque a tendência é buscar agressividade com agressividade, né? Você responder agressividade com agressividade. Então esse é um trabalho que a gente vai fazendo, né? E aos pouquinhos a gente vai melhorando. É isso. Treino, né? É muito treino, é repetição. Nós aprendemos por repetição, então temos que repetir, até que aquilo lá ficou interiorizado. Aí nós vamos escolher outra coisa, né? Para repetir até começar. Nessa escola, Sinésio, eu entrei nessa escola há 20 anos já. Tentar me melhorar no trânsito e diminuir a irritação. Tanto que fui trabalhar no trânsito, não teve jeito. Olha, é uma escola fantástica, viu? Hoje eu procuro fazer a direção defensiva, né? Que é aquela que você vem para a retaguarda e não se complica, não complica ninguém. Cada um que quiser se complicar, que se complique sozinho, né? Mas é um aprendizado, a gente vai aprendendo mesmo, vai treinando. Ô, Djalma, Oi? não tem um lugar para mim trabalhar lá no trânsito, não? Ele precisa. A gente dá um jeito, São Alfredo, a gente dá um jeito. Tá bom. Eu já tenho uns 2 meses que eu voltei a trabalhar de condução, porque eu trabalho por turno, né? Então, durante o turno de trabalho, eu com a viatura, para mim, a pessoa pode fechar, pode fazer, tá? Eu estou lá para tentar ajudar. Mas de carro, eu estava ficando um ponto assim, já ia sair de casa estressado para trabalhar, né? E quando voltava, então, era um Deus nos acuda. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou trabalhar de condução, tenho condução cheia ou não tem problema. Demoro mais tempo, mas estou conseguindo trabalhar melhor esse estresse. Porque com o meu carro particular, eu sempre estava naquela assim, eu tenho pressa, eu tenho horário, eu tenho que cumprir isso, cumprir aquilo. E sem estar precisando dirigir fora do horário de serviço, está muito mais fácil. Porque junta tudo, né? Tem o seu lado particular, depois tem o profissional. Você chega um momento assim que estamos vivendo esse momento, né? Que as pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas, todo mundo querendo ver o próprio umbigo. Então eu falei, é uma lição, eu já estou na escola há 20 anos. Melhorei um pouquinho. Ô, Sinésio, essa foi uma reflexão para ele também, viu? De hoje a sua. Para todos nós, né? Para todos nós. A verdade foi certa para ele. Não precisa entregar na frente de todo mundo, né? Por isso que eu estava assim, ó. É verdade, né? Temos que parar para pensar mesmo e
respirar fundo. E quando nós falamos, então, né, Florinda? Você fica nervosa, faz alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, imagina alguém tá aqui do lado, me ver depois falando lá, vai falar, ó, a falsa profeta ali, ó. É o que você disse, quando nós estamos conversando, passando alguma coisa da doutrina, é para a gente que nós estamos falando, não é para... Vocês são caridosos de nos ouvir, mas é para nós que nós estamos nos convencendo, quem sabe a gente falando aprende, né? Porque não aprendeu com os outros ouvindo, porque não é fácil mesmo, né? Exemplificar. Mas essa importância é esse primeiro ponto. A gente não está sozinho, né? Isso Então, aí. é isso aí. Então, mas pelo menos nós já saímos daquele estágio que nem consciência tinha que fazer a coisa errada. Então, nós já nos conscientizamos e estamos buscando essa mudança, que esse é o... Se não fosse isso, nós não íamos estar capazes de estar aqui hoje. Então, graças a Deus, todos aqui, de uma maneira ou de outra, estamos conquistando muitas coisas, estamos vencendo, e vamos refletir mesmo sobre toda essa lição de hoje, que é um chamamento, né, para nossa... do autoconhecimento e para a autotransformação. Muito bem. Para a semana que vem, vamos manter vamos colocar um outro tema, que é ajude sem exigências para que os outros auxiliem sem reclamação. A Florinda falou, a gente falou bastante disso hoje, o Sinésio também, então vamos colocar no papel. Mas esse é outro recadinho do André Luiz para nós, né? Oh, meu Deus do céu. Mas eu boto ali no grupo de novo. Então, Florinda, obrigada pelo seu carinho, pela disposição de estar aqui conosco, compartilhando dessas reflexões. Que Jesus te abençoe e que você possa voltar mais vezes. Então, vamos para o encerramento, Valéria? É a Cecília, né, que vai fazer vibrações É. hoje. Então, nós vamos novamente nos ligando a Jesus, abrindo os nossos corações. Vamos assim, já sentindo os nossos corações cada vez mais cheios de amor, sentindo Jesus presente em nossos lares. E assim nós vamos acompanhando a Cecília nas vibrações da noite de hoje. Vamos vibrar paz para o nosso país, o Brasil, para todo o planeta Terra, para que os países se unam em fraternidade, solidariedade, superando divergências políticas, ideológicas, econômicas, políticas, étnicas, religiosas. Que o amor de Deus reine em todo mundo e que possamos ser únicos, superando todas essas diferenças, vibrando pelos nossos governantes de todas as esferas, federal, estadual, municipal, para que sejam iluminados por Deus, por Jesus, e possam tomar as suas decisões com muita sabedoria, ajudando o povo brasileiro, superando também todas as divergências que possam dificultar o bom andamento de suas responsabilidades. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram doentes do corpo e do espírito, daqueles que se encontram presos a um leito de dor. Que a equipe médica espiritual esteja onde se encontra cada irmão doente, auxiliando, fortalecendo, amparando-o durante todo o tratamento, para que ele alcance a cura, a boa saúde e continue sua vida com alegria. E para aqueles que estiverem prestes a desencarnar, sejam envolvidos em muita luz e muita paz, auxiliados
na travessia para o lado de lá. Aproveitamos este momento para vibrar pelo Senhor Francisco, o marido da dona Laírce, que desencarnou no dia de hoje. Que ele seja recebido de volta na pátria espiritual com muita alegria, com paz no seu coração, seguindo o seu novo caminho de luz, com muita fé e esperança, recebendo nesse momento nossas vibrações de amor e carinho. E a dona Laírce, sua esposa, e a todos os familiares e amigos, o conforto, o consolo, a conformação e a confiança em Deus, porque essa separação momentânea nos conduz ao encontro final de todos quando chegar o nosso dia na espiritualidade maior. Pedimos também os nossos irmãos que encontram em situação de muita tristeza e depressão, aproveitando a campanha do Setembro Amarelo, que eles sejam demovidos da ideia de abreviarem a sua existência, pois como filhos de Deus devem cumprir a sua trajetória aqui na Terra, o seu aprendizado com fé, com esperança, até o dia do seu recolhimento. Que eles encontrem ajuda médica espiritual, que possa preencher o vazio espiritual, existencial, e eles possam retornar a essa existência com muita fé, com muita esperança, com nova visão mais colorida do mundo, sabendo que o nosso Pai, Deus, nos ampara sempre. Pedimos também por todos os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que muito se empenharam por nós nesse período de pandemia. Gratidão a cada um deles pelos valiosos serviços que nos prestaram. Que a redução das mortes, das perdas, continue acontecendo e possamos vencer essa pandemia com a ciência, através dos sábios que Deus nos enviou para nos auxiliar. Que o problema também da falta das vacinas aqui no Brasil seja resolvida da melhor forma possível, para que toda a população seja imunizada a tempo. Pedimos também por todos os trabalhadores que saem de suas casas para o trabalho, principalmente os que dependem de transporte público para a locomoção. Muita paciência, perseverança, luta para que possam levar o pão sagrado de cada dia para seus familiares e garantir o pagamento de suas contas. Para os jovens que tentam ingressar no mercado de trabalho e levam seus currículos, que tenham muita coragem também, perseverança, levando a várias empresas que oferecem vagas. Lembrando que Jesus nos disse: bata a porta e a porta se abrirá. Confiança em Deus, confiança em Jesus. Aos desempregados, também fé e esperança de encontrarem um bom trabalho para garantirem o seu sustento, a sua sobrevivência. Pedimos também por todos aqueles que trabalham levando o Evangelho de Jesus a todas as casas de oração. Fortalecimento e fé no trabalho sagrado que tem para as pessoas necessitadas nesse momento de isolamento, de pandemia. Vamos vibrar também por todos os trabalhadores do céu, que na modalidade que nós temos agora, através da tecnologia, possamos nos encontrar sempre, aprendendo e servindo a Jesus, de acordo com tudo aquilo que nós estamos recebendo de aprendizado. Que possamos assimilar, compreender o que Jesus nos deixou e melhorarmos a cada dia, sabendo que esse trabalho é difícil, mas não é impossível, e que com nossa boa vontade, galgaremos degrau a degrau, até chegarmos cada vez mais próximos do nosso Pai, através dos ensinamentos de amor do nosso querido Mestre Jesus.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. E com a alegria de mais uma noite de aprendizados tão preciosos, nós vamos humildemente entregando aos pés de Jesus a prece que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.